Aí, pessoal, tá gravando então? Boa noite a todos novamente. Estamos aí em economia do segundo semestre do dia 17 de agosto de 2021. Pessoal, e a primeira observação é que, conforme eu havia dito, né, o material ele está sendo atualizado, complementado aula a aula. Então, o material que a gente vai seguir no nosso encontro de hoje, ele está disponibilizado aí no chat do Microsoft Teams. Então, por favor, peguem o material atualizado, complementado, para a gente poder, então, seguir o nosso encontro de hoje. Pessoal, e como a gente havia comentado na semana passada, né, nós introduzimos aí o estudo da economia, verificando o conceito de economia. O que é economia? Né? E economia é justamente a ciência que se importa em estudar as trocas econômicas, produtos, serviços e, claro, né, de dinheiro aí, financeira entre as pessoas. E para isso tem todo um arcabouço, né? Tem todo um cenário, desde a produção ao transporte, à comercialização em si, né? E também, né, toda a política econômica que os estados praticam para viabilizar justamente essas searas, produção, transporte e comércio, né? E aí nós havíamos evoluído um pouquinho estudando justamente a classificação ou a divisão interna da economia ou da ciência econômica em microeconomia e macroeconomia. A microeconomia, né, é o ramo da ciência econômica que se importa aí com a economia diretamente das pessoas, né, das famílias, das empresas, né, dos comerciantes em si considerados, né? Portanto, é um enfoque bem mais restritivo aí. Daí o nome microeconomia. O microeconomia, ele se refere aí a essa economia, sim, ciência econômica, mas de agentes econômicos individualizados, pessoas, famílias, empresas, comerciantes aí. E claro, né, a tomada de decisão, né, das atividades econômicas, desses agentes econômicos, né, as escolhas que eles fazem, né, as necessidades econômicas que eles têm, né, justamente até para viabilizar a própria atividade econômica de cada um deles. Essa é a microeconomia. Mas as ciências econômicas como um todo, né, de forma geral, ela se divide também na chamada macroeconomia. E o termo macro aqui é muito mais abrangente, evidentemente, que o termo micro. E ele, macro, se refere à economia como um todo, assim considerado o conjunto de todos os agentes econômicos de um determinado país, por exemplo, né, de um estado nacional, ou por que não, olha só, né, olha a pretensão aí da macroeconomia, o estudo até da relação econômica entre os diversos países do mundo, né? E, portanto, a consideração aí da economia global, né? Planetária como um todo, né? Olha o tamanho da pretensão aí da macroeconomia. Ainda mais, né, no mundo globalizado como é o que nós vivemos, né, em que as trocas aí não são mais restritas a um determinado local ou um determinado território, muito menos a um determinado país, né? As trocas, né, econômicas aí, elas são também globalizadas, né? A gente tem empresas americanas planejando, né, fazendo seus projetos aí nos Estados Unidos, mas delegando a produção para empresas chinesas, que por sua vez precisam aí de matérias-primas compradas na América do Sul, na África aí, né, de forma muito mais barata, e que depois da produção
estar pronta, finalizada, remetem esses produtos aí, vendem esses produtos para o mundo inteiro, né? Então, é difícil a gente pensar hoje, né, ainda que se fale de macroeconomia, como algo muito restrito a um país, né? Ou individualizado aí em um país, né? A gente tem, na verdade, uma macroeconomia global, né? E essa é a macroeconomia. Pessoal, e o principal objeto, então, da macroeconomia é a análise das decisões, mas não por conta dos indivíduos, né, das famílias ou das empresas, mas a análise das decisões por parte do próprio Estado. Leia-se, na verdade, o governo daquele Estado. E essas decisões tomadas pelo governo, a gente chama de política econômica, né? Então, o objeto final da macroeconomia é o estudo, né, das decisões e, portanto, né, da elaboração aí das políticas econômicas pelo Estado. E, para isso, claro, os estados, eles usam N variáveis, né? A gente usa, aí a gente não, o Estado, né, e o governo, a taxa de juros, a taxa de câmbio, a inflação. O Estado também analisa diversos parâmetros, aí como, por exemplo, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é o conjunto de tudo que o Estado produz, né? Agora, tudo que o Estado produz não quer dizer que, de fato, o indivíduo receba, né, aquela renda produzida pelo Estado. E aí a gente, então, pega o PIB e divide pelo número de indivíduos, que é o PIB per capita, dando uma ideia um pouquinho menos pior, né, da realidade econômica dos indivíduos que vivem dentro daquele Estado. Mas a gente viu também que isso não é algo muito perfeito, pelo contrário, né? O PIB per capita, ele é uma máscara, né? Ele mascara a realidade, porque alguns vão receber muito mais do que de fato é o PIB per capita, né? E outros aí, muitos outros, vão receber muito menos do que o valor do PIB per capita, né? Então a gente tem poucos ganhando muito e a gente tem muitos ganhando pouco aí, né? Então, de fato, o PIB per capita, né, é uma forma matemática, mas que não retrata a realidade aí dos estados, ou mais precisamente, da qualidade de vida, né, da qualidade de vida dos indivíduos dentro de um estado. E por conta desses problemas, então, é que um economista indiano, né, o Amartya Sen, ele resolveu criar um outro indexador para verificar a qualidade, né, de vida aí das pessoas dentro do estado. E ele criou, então, o famoso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E, além do PIB per capita, o IDH usa também, né, para fim de calcular aí a qualidade de vida, o desenvolvimento humano, variáveis de educação e de saúde, né, refletindo um pouco melhor da qualidade de vida. Porém, né, a gente viu que também o IDH tem os seus problemas, né, tem as suas mazelas aí, né, e um economista brasileiro muito famoso, Celso Furtado, aponta aí que o principal problema do IDH é que ele não reflete, por exemplo, o estágio de democracia dentro dos estados, né? E nada adianta você ter crescimento econômico, né? Crescimento econômico, dinheiro aí, mas você não tem de fato democracia, o respeito aos direitos individuais, né, e sociais da população em geral, né? E essa é a crítica que se faz então ao IDH. Pessoal, e foi nesse ponto que a gente parou a matéria na semana passada. Agora, então, a gente precisa dar sequência a essa matéria e o nosso objetivo hoje é estudar a correlação da economia com o direito, né? Nós vamos estudar, então, a correlação da economia com o direito. Pessoal, e para isso, né, para estudar essa correlação da economia com o direito, nós vamos verificar
né, dentro da classificação original da economia em macroeconomia e microeconomia, quais são os ramos do direito, né, os ramos do direito, os ramos da ciência jurídica como um todo, que melhor se adequam, né, dentro da ideia de uma macroeconomia e também dentro da ideia de uma microeconomia aí, né? Então, tema de hoje, economia e direito, que é o tópico 4 aí do nosso material de aula, né? Economia e direito. E como eu disse, nós vamos estudar os ramos do direito que se adequam aí, né, ou que normatizam aí a macroeconomia e também os ramos do direito que normatizam a microeconomia. Pessoal, começando aí pela macroeconomia. Gente, a macroeconomia, ela é o ramo da ciência econômica que se preocupa aí com o todo, né? Com o todo, né? Eu faço o todo global porque de fato é global, mas também, claro, né? O todo dentro de um determinado estado, para todos, portanto, né? É para todos. E para isso, a macroeconomia, então, ela dá os critérios, ela dá os elementos aí para que o Estado possa trilhar a sua política econômica, né? E, portanto, né, se a macroeconomia envolve o Estado e as políticas econômicas, a macroeconomia ela está relacionada aí com os ramos de direito público. Né? A macroeconomia, ela está relacionada aí com os ramos de direito público. Pessoal, e o que é direito público? Né? Nós comentamos aí na aula de introdução ao estudo do direito. O que é direito público? Direito público são todos os ramos do direito que, de alguma forma, têm a participação do Estado. Então, vamos colocar aí. Direito público são os ramos do direito como um todo, né, que tem, de alguma forma, a participação do Estado aí. Pessoal, e o principal ramo de direito público, evidentemente, que é o direito constitucional. O principal ramo de direito público, evidentemente, é o direito constitucional. Por que o direito constitucional é o principal ramo de direito público? Porque, gente, o direito constitucional, com base, claro, numa Constituição, ele só cria e organiza o Estado, né? Direito constitucional, ele tem como objetivo criar e organizar o Estado. Quer direito mais público que o direito constitucional? Não tem, né? Porque o direito constitucional, ele cria e organiza o Estado aí. Pessoal, só uma observação que eu vi isso acontecer e eu acho que é interessante a gente tomar esse cuidado desde logo. Muita gente usa como sinônimos os termos Constituição e Carta Constitucional, né? Como se fosse a mesma coisa, Constituição e Carta Constitucional. Inclusive, livros usam como se fossem sinônimos. Mas, na verdade, não é bem assim. Por quê? Porque o termo Constituição a gente usa de forma mais genérica mesmo, né? A gente usa de forma mais genérica, como documento que cria e organiza o Estado. Agora, o termo Carta Constitucional, ele não tem o mesmo emprego genérico que o termo Constituição. Porque, na verdade, a gente só pode usar o termo Carta Constitucional para constituições que foram outorgadas. Outorgadas, é isso mesmo. A gente só pode usar o termo Carta Constitucional para as constituições que foram outorgadas. E o que significa ser outorgada? Significa ser imposta. Portanto, não são propriamente constituições democráticas.
né? E se a gente usar, então, Carta Constitucional de 1988, tecnicamente estará errado. Tecnicamente estará errado, porque a Constituição Federal de 1988, ela foi promulgada por uma Assembleia Constitucional, discutível, mas amplamente aí defendido que democrática. Então, a Constituição Federal de 88 é uma Constituição, ela não é uma carta constitucional aí, né? Então, não usem Carta Constitucional de 1988, que está tecnicamente errado aí, porque a Constituição de 88 ela foi promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte, em tese democrática aí, né? Agora, a gente claramente tenham cartas constitucionais, né? Inclusive nós estudamos aí as constituições brasileiras e nós fizemos essa observação aí. Nós temos a Carta Constitucional de 1937, nós temos a Carta Constitucional de 67 e nós temos a Carta Constitucional de 69, né? Porque foram cartas constitucionais outorgadas aí pelo governante ditatorial da época. A Carta Constitucional de 37 pelo Getúlio Vargas, né, no período conhecido como Estado Novo, e as cartas constitucionais de 67 e de 69 pela Junta Militar, né? Junta Militar, que era quem exercia o poder executivo federal, formado aí pelos ministros-chefes aí dos ramos das Forças Armadas, né? Então, o brigadeiro da Aeronáutica, né? O general do Exército aí e o almirante da Marinha, né? Que chefiavam cada uma dessas Forças Armadas aí, né? Então, não usem, evitem usar Carta Constitucional de 88, porque está errado. É Constituição Federal de 1988, né? Então, CF barra, só CF, que aí já presume que é atual, ou CF barra 88, aí tá certo. Bom, pessoal, então direito constitucional, evidentemente, que é o ramo de direito público por excelência aí, e ele tem, claro, a sua influência dentro da macroeconomia, né? E, na verdade, pessoal, a influência do direito constitucional dentro da macroeconomia é porque o nosso direito econômico, e eu digo nosso aqui no Brasil, ele tem como base a própria Constituição Federal, né? O direito econômico aqui no Brasil, ele tem como base a própria Constituição Federal. O que significa dizer que os princípios de direito econômico ou princípios da ordem econômica, eles estão previstos na Constituição Federal aí, né? Então, veja, a macroeconomia brasileira, ela é normatizada pela própria Constituição Federal. Claro que não é unicamente pela Constituição Federal, mas é principalmente pela Constituição Federal. E esses princípios constitucionais da ordem econômica, eles estão previstos aí no artigo 170 a 192 da Constituição Federal de 88. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Os princípios constitucionais da ordem econômica, artigo 170 a 192 da Constituição Federal. E a primeira observação que a gente precisa fazer a respeito desses princípios constitucionais da ordem econômica é que, apesar de serem princípios, né, e por serem princípios, poder dar a impressão que é algo mais fraco que uma norma, que uma lei, não. Esses princípios, eles têm força vinculativa, eles têm força normativa e, portanto, é evidente que o Estado deve segui-los, né? Não importa o governo ou a ideologia do governo que está no poder naquele momento, né? São princípios da ordem econômica previstos na Constituição Federal, então vincula a todos, nós, indivíduos, agentes econômicos, governo e quem exerce o governo aí, independente da ideologia.
Bom, agora, pessoal, como eu disse nas nossas duas primeiras aulas, não tem como a gente evitar, né, de tocar em certa ideologia, principalmente em aulas de economia, né? Então, isso é algo inevitável e, na verdade, discutir economia é, de certa forma, também discutir ideologia, né? Todos os ramos das ciências humanas, ela está permeada de ideologia, assim como o direito e principalmente a economia, né? Não é algo isento, né? Não é algo perdido numa ilha deserta sozinha, né? A economia aí, ela é influenciada por toda a ideologia que vige dentro da sociedade. Bom, pessoal, o primeiro princípio da ordem econômica é o princípio da livre iniciativa, previsto no artigo 170, caput da Constituição Federal. Nós não vamos ler, né, os dispositivos constitucionais aqui, vocês podem fazer isso no aconchego do lar aí, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho a esse respeito aí. Pessoal, o que é livre iniciativa? O princípio da livre iniciativa, na verdade, é uma priorização da iniciativa privada para fins de exercício da atividade econômica. Né? O pano de fundo, ou até a base da ideia de livre iniciativa é privilegiar, priorizar a iniciativa privada para fins de exercício da atividade econômica. E com isso, nós temos algumas consequências ou efeitos. Primeiro efeito da livre iniciativa. Olha só, se a gente prioriza a iniciativa privada para exercício das atividades econômicas, qualquer ente particular pode se lançar para exercício de atividade econômica e poderá exercer também qualquer atividade econômica. Veja só, eu, Rodrigo, quero abrir uma padaria. Eu posso? Posso, né? Eu sou um ente privado e sou regrado aí pela ideia de livre iniciativa e, portanto, eu posso abrir uma atividade econômica e qualquer uma, inclusive uma padaria. Se vocês me perguntarem se eu sei fazer pão, a resposta é não. Então, se eu abrir, eu vou quebrar. Mas, em tese, poder abrir, eu posso. Assim como qualquer um de vocês pode não só abrir uma atividade econômica, como abrir qualquer uma atividade econômica aí, inclusive padaria, farmácia, livraria, enfim, qualquer tipo de atividade econômica aí. Né? Nós aqui, então, né, como agentes econômicos no Brasil, somos livres para exercer qualquer tipo de atividade econômica aí. Agora, pessoal, isso não quer dizer que, se dispense qualificação, né? Não. Né? A gente pode exercer qualquer tipo de atividade econômica, mas evidentemente que a gente tem que se qualificar para essa atividade econômica que a gente queira exercer. Como eu comentei com vocês, olha, eu quero abrir uma padaria, mas eu não sei fazer pão. Se eu abrir, eu vou quebrar. Então, primeiro eu tenho que me qualificar para aquela determinada atividade econômica. Por exemplo, aí cursando, né, um curso profissionalizante específico do ramo de panificação, né? Depois fazendo um curso de administração de empresa, né, eu preciso me qualificar, né? E veja que dentro dessa qualificação, muitas das qualificações, na verdade, são até pré-requisitos formais. Por exemplo, aí o exercício de atividade como profissional liberal. Né? Não é só eu me vestir de branco e falar, agora eu sou médico. Não, eu preciso fazer a faculdade de medicina, né? Depois fazer a clínica geral, né? E depois, né, se eu conseguir passar em uma residência, optar, cursar a residência, e aí eu vou ser, de fato, médico com o sobrenome, entre aspas, né, com uma especialização, médico cardiologista, médico oftalmo e assim por diante. Né? Não é só eu colocar um paletó aí,
né, as moças colocarem aí um taier, olha só, né, que a partir de agora nós somos todos advogados. Não, né, nós temos que ter qualificação para isso, que é a feitura do curso de Direito, formando-se bacharel em Direito e, no caso aí da advocacia, sendo aprovado no exame de ordem. Né, sendo aprovado no exame de ordem, aí nós somos advogados, né? Então, né, a gente é livre para fazer a faculdade de medicina, a gente é livre para fazer a faculdade de direito, né, para poder exercer essas atividades. Mas a gente só vai poder exercer a atividade se de fato a gente tiver qualificação e até uma qualificação técnica, uma qualificação normal. Mas todo mundo pode, né? Em tese, todo mundo pode. Né? Isso é decorrente da livre iniciativa. E uma segunda decorrência aí dessa ideia de livre iniciativa, de que todo mundo pode exercer atividades econômicas aqui no Brasil, é que não se precisa propriamente de autorização para abrir empresa no Brasil. É, a gente não precisa de autorização para abrir empresa aqui no Brasil. O que a gente precisa é registrar a nossa empresa na junta comercial. Isso a gente precisa. Mas veja, o nome é registro, o nome não é autorização. E é por isso que, se nós quisermos abrir uma empresa e a gente pleitear o registro da nossa empresa lá na junta comercial, a junta comercial só vai poder negar o registro por erro documental, se tiver algum erro na nossa documentação. Mas a junta comercial não vai analisar se nós temos, por exemplo, qualificação para ser administrador de empresa ou não. A junta comercial não vai analisar se a gente tem de fato dinheiro ou não para abrir a empresa. A junta comercial não vai analisar nem se de fato o endereço está correto. Né? A junta comercial não faz esse tipo de análise. Porque, na verdade, se ela fizesse esse tipo de análise, ela estaria agindo de forma inconstitucional, porque ela estaria barrando a livre iniciativa, né? E aí seria autorização e não só registro, né? O registro, ele não tem essa carga valorativa que tem a autorização. O registro é meio cara crachá. Documento está correto? Bate o crachá registrado e acabou aí, né? Essa é a atuação da junta comercial. E eu acho muito interessante quando a gente assiste, por exemplo, o Fantástico, né? E o Fantástico coloca lá, investigador do Fantástico, né? E aí os caras colocam um ratinho, né? Com um cachimbo do Sherlock Holmes, né? Aquele bonezinho esquisito do Sherlock Holmes aí, né? E fala, olha, nós baixamos os documentos da empresa aqui na junta comercial, nós pegamos o endereço sede da empresa na junta comercial e o repórter investigativo do Fantástico foi lá no local e descobriu que não tem empresa nenhuma instalada lá. Né? Ou é uma casa, ou é até um terreno, não tem nem prédio aí. Né? Isso é um absurdo, a junta comercial não analisou os documentos. Gente, isso não é propriamente um absurdo, ou até mas não é algo atribuível ao Estado ou à junta comercial. Porque a junta comercial ela não autoriza, ela só registra. Se você apresentar os documentos e os documentos estiverem corretos, a junta comercial vai registrar. A junta comercial não fiscaliza, né, se o endereço está certo, se o endereço está errado, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, nada disso. Né? Se ela fizesse isso, ela, junta comercial, aqui, aí então estaria agindo de forma inconstitucional por violar o princípio da livre iniciativa. Agora, pessoal, em que pese ser esta regra de que qualquer um pode exercer atividade empresarial, né, e qualquer atividade empresarial, desde que tenha qualificação, né, qualquer um pode abrir empresa, porque basta registro, né, não autorização na junta comercial, como toda boa regra, né, tem as suas exceções também. Porque existem determinadas atividades econômicas, dada a importância até estratégica dessas atividades, que
a coisa não é tão livre assim. A coisa, na verdade, depende de autorização dos estados, né? Do estado aí, né? Por exemplo, bancos, né? Banco, né? Se eu quiser abrir um banco, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas eu preciso de prévia autorização do Estado. Se eu não conseguir essa autorização do Estado, eu não posso abrir um banco, né? E quem analisa isso e dá ou não autorização é o Bacen, né? O Banco Central aí. E por quê? Porque o banco ele vai ter em depósito dinheiro de outras pessoas. De modo que se o banco for mal gerido, ele, banco, quebra. Mas ele quebrando, ele leva um monte de gente junto pro buraco, né? Porque o dinheiro da galera tá no banco. O banco não administra dinheiro público, desculpa, dinheiro próprio. O banco administra dinheiro de terceiro. E por conta disso, evidentemente, né, que precisa de uma fiscalização maior, precisa de um critério maior, não para o próprio Estado, mas para a segurança da própria sociedade, né, como um todo, dos correntistas como um todo. Outro exemplo, pessoal, a atividade de seguradora. Né? A atividade seguradora, ela também é uma atividade que depende de autorização. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não quer dizer que eu, de fato, vou conseguir abrir uma seguradora. Porque para eu abrir a seguradora, eu tenho que ter autorização do Estado. E quem dá autorização para a seguradora é a SUSEP, né? A Superintendência de Seguros Privados. Porque da mesma forma que o banco, a seguradora também trabalha com dinheiro de terceiro, né? Por exemplo aí, né? Todos nós aqui da sala fazemos seguro com uma determinada seguradora. O Ivan, o Júnior, a Gabriela, a Nayara, o José, a Neia, né? A Bárbara, o Álvaro e a Giovana, e todo mundo aqui da sala faz seguro com a seguradora. Todo mundo vai ter que pagar um valor para a seguradora. Esse valor que nós, segurados, pagamos à seguradora chama prêmio, né? A gente paga o prêmio à seguradora. O segurado paga o prêmio à seguradora. Vamos supor que o prêmio aí é R$1.000, né? E nós temos aqui na sala 10 pessoas que fizeram seguro com a seguradora e, portanto, a seguradora recebeu R$10.000 a título de prêmio. Só que do nosso grupo aqui de 10, só o Ivan que sofre o sinistro, né? Que é o fato segurado, né? Só o Ivan que sofre o sinistro aí, né? Por exemplo, o Ivan segurou o carro dele e ele bateu o carro, né? Bate na madeira, Ivan. Bateu o carro e deu PT. Isso é o sinistro, né? E aí a seguradora vai indenizar o Ivan, né? Com base em quê? Aí, beleza, bate na madeira. Com base em quê? Ou a partir do quê? Do dinheiro que ela recebeu nosso, né? Mas vamos lá, né? O carro do Ivan custa muito mais que isso, mas foi uma batidinha leve, o conserto ficou em R$5.000. A seguradora recebeu 10, só da gente, né? E ela pagou 5, né? E ela recebeu tudo no comecinho do ano aí, para agora em agosto, começo de setembro, o Ivan ter sofrido o sinistro aí. Então ela ficou todo esse tempo de posse do nosso dinheiro, trabalhando com o nosso dinheiro aí, né? Já pensou? Se todos nós fizéssemos seguro no começo do ano, aí vem o sinistro no meio do ano, aí o Ivan comunica a seguradora que houve o sinistro e a seguradora fala: Ivan, já torrei todo o dinheiro, cara, não tem mais nada para te pagar. Ferrou, para que seguro? Né? Então, veja que a seguradora trabalha com dinheiro nosso e, assim como o banco, por um determinado período de tempo, ela deposita, ela tem em depósito o nosso dinheiro, né? Dinheiro de terceiro. Então, também precisa, né, de ser uma atividade aí fiscalizada pelo Estado para dar segurança para a sociedade. E assim, N atividades, né? Plano de saúde também é a mesma coisa, né? Planos de previdência também é a mesma coisa, né? E também, por exemplo, gente, olha que interessante, portais de radiodifusão, né? Portais de radiodifusão. Tudo bem que o YouTube veio meio que jogar por terra isso, né? Mas portais de radiodifusão são atividades autorizadas. Eu não posso simplesmente abrir uma rádio, né?
eu preciso de autorização para isso. Não posso simplesmente abrir uma TV, eu preciso de autorização para isso. E quem o faz, né? Quem o faz sem autorização, ele está cometendo um crime, né? Inclusive é crime de rádio pirata, crime de TV pirata aí, né? Os mais antigos aí, né? O Júnior, o Ivan, né? O Zé Carlos vai lembrar aí da TV pirata, né? TV pirata aí. É crime, gente. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque essas empresas de TV e de rádio, elas emitem radiofrequência, né? Por isso que ela chama rádio, porque ela emite uma radiofrequência. E você não pode simplesmente, né, emitir qualquer radiofrequência ou em qualquer frequência, porque você corre o risco aí de atrapalhar, né, comunicações dos órgãos públicos, polícia, já pensou aviação, né? O piloto está na frequência aí pegando autorização da ponte, né? Da rampa de descida aí, né? E aí entra uma rádio pirata tocando, né, música, né, alta aí, né? E ele não escuta mais nada, ele vai cair, né? Ele não vai conseguir pousar, ele vai cair, né? Então, por conta disso, tem que ter essa autorização aí dos órgãos públicos, né? No caso, a Anatel. Mas não só da Anatel, há necessidade de autorização também para as empresas de radiodifusão, porque a empresa de radiodifusão, ela é formadora de opinião, né? Ela é formadora de opinião. E claro que nós temos que nos pautar pela liberdade de opinião, né? E portanto existem várias regras que tentam aí, né, manter essa garantia de liberdade de opinião. E se, por exemplo, escuta-se um lado da história, tem que dar ao mesmo tempo ao outro lado da história, né? E, portanto, né, a ideia é manter a lisura dos meios de comunicação, manter, de certa forma, a imparcialidade do meio de comunicação, manter a independência da imprensa aí, né? Por isso que depende de autorização. Então, esse tipo de atividade que tem até uma importância estratégica pelo Estado, são exceções à livre iniciativa, né? Porque você pode até pleitear ou querer abrir, mas você só vai conseguir abrir de fato essa atividade econômica aí se você tiver autorização do Estado. Autorização do Estado. Pessoal, até aqui beleza? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade aí. Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, ainda decorrente dessa ideia de livre iniciativa, né? E como eu disse para vocês, que a livre iniciativa é uma priorização à iniciativa privada, essa livre iniciativa tem como efeito também, um segundo efeito aí, né? A ideia de não intervenção do Estado na atividade econômica, né? O princípio da livre iniciativa, então, né, que prioriza a iniciativa privada, ele traz aí também, de forma correlata, a ideia, então, de não intervenção do Estado na atividade econômica, né? E isso, pessoal, nós vamos estudar mais para frente, é uma das bases de uma escola econômica, de uma doutrina econômica, que é o liberalismo ou o neoliberalismo econômico aí. É uma ideia, então, própria do liberalismo, né, ou do neoliberalismo econômico aí, em que essa é a base do liberalismo, né, do neoliberalismo. O Estado, ele não deve intervir na atividade econômica aí. Pessoal, o Estado, ele faz política pública, ele dá as diretrizes, mas não é ele que faz atividade econômica. O Estado, pela ideia de livre iniciativa, deve deixar o exercício das atividades econômicas para os entes privados.
E com isso, quem vai abrir a empresa, quem vai gerir a empresa, quem vai contratar empregado, é a iniciativa privada, não é o Estado. O Estado, ele pode, eventualmente, excepcionalmente, autorizar, o Estado pode fiscalizar, o Estado pode ou deve cobrar os tributos, porque também senão o Estado não existe, né, ou não se mantém, mas o Estado não pode intervir nas atividades econômicas ou não pode realizar as atividades econômicas. Pessoal, dessa ideia de princípio da livre iniciativa como decorrência do liberalismo econômico ou neoliberalismo econômico, é que se fundamenta aqui no Brasil as privatizações, né? A base das privatizações a base jurídica, né, das privatizações é o princípio da livre iniciativa. E a base ideológica, filosófica aí das privatizações é o liberalismo econômico, é o neoliberalismo econômico, né? E por isso, então, né, a partir de governos ditos, então, neoliberais, né, iniciando aí principalmente com o governo do Fernando Henrique Cardoso, é que se tem, então, um movimento pró-privatizações no governo brasileiro. Né? E veja, ele se iniciou, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele perdeu força, mas não foi extinto, né, em governo dito não neoliberal, que foi o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, né, e ele se intensificou agora, né, no governo atual do Bolsonaro aí, que é declaradamente neoliberal, né, neoliberal. Né? Bom, pessoal, nós não vamos entrar aqui, né, se a privatização é boa ou é ruim. Claro que eu toquei em ideologia, mas eu havia avisado que a gente ia tocar, né, em ideologia, não tem como não tocar em ideologia, mas nós não vamos discutir aqui se é boa ou é ruim. Né? A minha ideia, que o que a gente precisa aqui é dar as bases jurídicas, né, para isso aí, porque está na Constituição, que é a ideia de livre iniciativa, né, e o neoliberalismo aí. Bom, pessoal, agora, veja só, isso não quer dizer também que o Estado ele está terminantemente proibido de exercer atividade econômica. Isso não quer dizer que ele está terminantemente proibido de exercer atividade econômica. Algumas atividades econômicas o Estado vai exercer, né? Algumas atividades econômicas o Estado vai exercer. E eu coloquei aqui, pessoal, duas ideias, né, de atividades econômicas aí que o Estado acaba exercendo, né, ou poderá acabar exercendo aí. Primeira ideia, né, são as atividades essenciais ou até de forma estratégica, né? Por isso que a gente tem aí, e foram privatizadas posteriormente, mas a gente tinha aí, né, as empresas estatais, aquelas do setor de siderurgia, né, porque produção de minério é uma atividade essencial para o Estado e para o desenvolvimento do Estado, né? Já pensou? Estoura uma guerra, né? Estourou uma guerra, tem que produzir armamento, e para produzir armamento você precisa de metal, né, de N tipos aí, né, alumínio para avião, chumbo para blindagem, aço, ferro mais carbono formando aço, enfim. Então, o setor de mineração e o setor de siderurgia em geral, metalurgia em geral, é essencial, fica na mão do Estado. Né? A gente tinha aí a Vale do Rio Doce, era do Estado, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, era do Estado, e elas foram privatizadas. Outro exemplo de atividade essencial que fica ainda, né, apesar de muitas terem sido privatizadas, a geração de energia, né, a geração de energia, não a distribuição já é um setor menos estratégico, ainda é,
né, mas um pouco menos estratégico. Mas a geração de energia é um setor essencialmente, né, essencial, né, estratégico aí, né, porque um país sem energia não se desenvolve, né? E é interessante que esse setor de energia ele acaba tendo uma posição estratégica por vários motivos aí, né? A gente pensa, energia, precisa de energia, garantir o fornecimento de energia, mas também ele funciona como massa de manobra geopolítica entre os estados. Em 2018, eu fui conhecer Itaipu, e Itaipu, né, a usina hidrelétrica de Itaipu, ela foi construída e ela operada por uma empresa pública internacional, que é a Itaipu Binacional, em que os sócios são o Brasil e o Paraguai, né, porque a usina de Itaipu fica no Rio Paraná, né, dividindo aí justamente, né, o estado brasileiro e o estado paraguaio, lá em Foz do Iguaçu. E o guia, né, que foi mostrar para a gente a usina, ele comentou que no começo das tratativas, né, para viabilizar a construção da usina, a Argentina se pôs terminantemente contra a construção da usina. Não porque Brasil ou Paraguai teria energia elétrica, mas porque ao construir a usina e represar uma grande quantidade de água do Rio Paraná, a Argentina tinha medo de duas coisas: que fechasse as comportas de forma total e o Rio Paraná, então, ou secasse ou diminuísse muito e, portanto, ia faltar água lá para se encontrar com o Rio Paraguai, com o Rio Uruguai e formar o Rio da Plata, né? E a bacia do Rio da Prata, né? O Rio da Prata é bacia platina, né? Mas é Rio da Prata, né? Então, e o Rio da Prata, né, no estuário aí do Rio da Prata, né, de um lado a gente tem Uruguai, Montevidéu, do outro lado a gente tem a Argentina, né, e Buenos Aires, né, e isso tem uma importância estratégica, banha tanto a Montevidéu no Uruguai, quanto Buenos Aires na Argentina aí. Então, ela se pôs terminantemente contra. E o segundo motivo é que ela achava que, depois de ter represado essa grande quantidade de águas, Brasil, Paraguai, poderia começar a ameaçar a Argentina. Tipo assim, Argentina, você faz o que a gente quer. Argentina, você faz o que a gente quer. A gente, Brasil e Paraguai. Porque se você não fizer o que a gente quer, a gente vai abrir as comportas aqui da usina de Itaipu de uma vez, nós vamos abrir os vertedouros aqui da usina de Itaipu de uma vez, e aí vai descer uma grande quantidade de água, né, para o seu querido Rio da Prata aí, e vai encher tudo, né, e vai encher tudo, vai alagar tudo ali em Montevidéu, no Uruguai, em Buenos Aires, aí na Argentina. Então, a Argentina tinha medo, né, de que essa usina fosse usada, né, como massa de manobra, né? como poder de coerção, não jurídico, né? Mas de fato, ou restringindo a descida de água, ou soltando de uma vez só e alagando todo mundo, né? Então veja a importância geopolítica, a importância estratégica de uma usina hidrelétrica aí, né? E a Neia colocou, isso numa guerra latina é uma arma, né? Só que na verdade é assim, nenhum nem outro, né? A usina não tem esse poder todo, né? Primeiro porque não tem como fechar tudo, né? Porque se fechar tudo, a água vai passar por cima da cota máxima maximorum da usina e vai destruir a própria usina. Então não tem como fechar tudo, né? E segundo, também não tem como abrir tudo, porque se abrir tudo, a pressão da água, né, internamente a usina vai ser tão grande que vai destruir a usina também, né? Então o técnico termina a visita, né, mostrando aí o corredor imenso dos geradores, né, dos rotores, da usina propriamente dita, né? E ele fala, olha, são tantos bilhões de litros aí, se a gente fecha, estoura, inunda essa sala, e a sala é um negócio imenso,
né? Ou se a gente abre tudo, a rotação aqui das turbinas, né? E a pressão vai ser tão grande que vai levar tudo embora também. Então não tem essa possibilidade, né? A usina não tem esse poderio todo aí, né? Mas era a preocupação da Argentina. Então, nesses casos, né, de atividades econômicas, mas que vão além da própria atividade econômica e que tem, na verdade, uma importância estratégica, uma importância geopolítica, o Estado ele pode realizar atividade econômica e ele realiza, né? Aí o Ivan colocou ali, segundo informações extraoficiais, fofoca popular, se a barragem da usina de Ilha Solteira estourar, a Argentina some do mundo. Se estourar, aí a coisa fica preocupante, né? Então não é algo controlável, né? Mas se estourar, aí a coisa fica preocupante, né? E na verdade vai virar uma reação em cadeia, né? Estoura aqui água vermelha no Rio Grande, né? A quantidade de água que desce ali para a tríplice fronteira, nossa tríplice fronteira, né? Que é Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tem até o marco ali, tem até uma foto ali. Depois, se eu achar aqui, eu mostro para vocês, né? O marco aí da tríplice fronteira. Aí enche o Paraná, a estoura Ilha Solteira, depois estoura Jupiá em Três Lagoas e vai estourando, né? Descendo uma grande quantidade de água, aí leva Itaipu também. Aí a Argentina pode se preocupar, né? Aí tanto né, que lá em Buenos Aires uma das disciplinas da escola é natação, né? Com medo aí das usinas estourarem. Pessoal, e o outro motivo pelo qual a economia e o direito econômico como um todo possibilitariam aí, até incentivariam a atividade econômica exercida pelo Estado, né, o Estado abrindo empresa, então o Estado exercendo atividade econômica, seria os casos do chamado monopólio natural. O segundo caso que o Estado poderia abrir empresa aí seriam os monopólios naturais. O que é um monopólio natural? Pessoal, monopólio é você ter um único agente econômico exercendo aquela atividade econômica. Você tem uma única empresa exercendo aquela atividade econômica. E com isso, não tem concorrência, né? A gente vai estudar mais para frente que não ter concorrência, não ter várias empresas, não ter vários agentes econômicos exercendo aquela atividade empresarial, aquela atividade econômica, ela não só viola a livre iniciativa, como ela é muito ruim para a sociedade como um todo. Porque no caso do monopólio, se você só tem um agente econômico exercendo aquela atividade econômica, ele coloca o preço que ele quiser. Né? E evidentemente que ele não vai colocar o preço baixo, ele vai colocar um preço maior possível para que ele tenha o maior lucro possível também. Né? Então, o monopólio é algo ruim, é algo que tem que ser evitado. Porém, existem os monopólios naturais. E os monopólios naturais, eles são monopólios, ou seja, é uma única empresa exercendo aquela atividade econômica. Mas, no fundo, é porque não tem jeito. É porque não tem jeito. É da natureza da coisa ter um só. Né? Daí porque monopólio natural. E quando eu falar quais são os monopólios naturais, e vocês vão ver que são o Estado que exerce esse tipo de atividade econômica na forma de monopólio natural, vocês vão entender o que é o natural da coisa e por que é monopólio nesses casos. Olha só, a atividade de saneamento básico. A atividade de saneamento básico é um monopólio natural. E a gente tem, por exemplo, alguns municípios que diretamente exerce a atividade de saneamento básico. Por exemplo, Santa Fé do Sul, que tem o Departamento de Águas e Esgoto, Votuporanga, né? São José do Rio Preto, Araraquara, que tem o próprio município, né, um departamento municipal exercendo a atividade de saneamento básico. Ou se não é um município, olha que interessante, o município ele faz convênio com uma sociedade de economia mista no estado de São Paulo, a Sabesp, que é estadual,
mas que passe a exercer atividade de saneamento básico no município por convênio com o município, que é o caso de Jales. O município de Jales, ele tem um convênio com a Sabesp, que é uma sociedade de economia mista do estado de São Paulo, para exercer o saneamento básico. E veja que nós, consumidores de saneamento básico, água e esgoto, nós não temos opção. Se a gente quer água e esgoto, a gente segue o município. Ou dependeremos do departamento municipal, Santa Fé, Votuporanga, Rio Preto, Araraquara. Ou dependeremos da Sabesp. Aqui em Jales é Sabesp. Alguém tem água e esgoto de outra empresa que não a Sabesp? Formalmente não. Você pode ter poço, né? Desde que você tenha autorização, né? Nós não vamos entrar nisso, mas o poço depende de prévia autorização, mas ainda assim você paga o esgoto, né? Ainda assim você tem que pagar o esgoto da Sabesp. E por que isso? Porque o saneamento básico é um monopólio natural, em razão da própria natureza da atividade. Gente, para chegar água na nossa casa, tem que ter um monte de cano subterrâneo. E para tirar o esgoto da nossa casa, tem que ter um monte de cano subterrâneo. Já pensou se existissem várias empresas prestando o serviço de saneamento básico, água e esgoto? Cada uma das empresas ia ter que ter a sua própria rede de encanamento, tanto de água potável para chegar, né, quanto de esgoto para tirar. E, na verdade, não teria lugar debaixo das ruas para passar tanto cano. Ou pior, na hora que desse problema em um cano e uma empresa fosse cavar, ela ia estourar o cano de todas as outras e ia virar uma verdadeira bagunça. Isso é impossível na prática, né? E para evitar esse tipo de problema, monopólio natural, vai ser uma empresa só. Mas por que uma empresa só? Porque não tem como ter várias prestadoras desse tipo de serviço, porque não teria espaço debaixo das ruas, né? Não teria espaço debaixo das ruas. Isso também acontece na distribuição de energia elétrica, né? E aqui em Jales, por exemplo, a gente tem como distribuidora a Elektro. E todo mundo que tem energia em casa tem energia da Elektro e paga a Elektro. Em outros locais tem outras distribuidoras, CPFL, Light, né, e assim por diante. Mas é sempre uma distribuidora só para aquele determinado local. Não tem várias opções, é só uma. Por conta do monopólio natural. Já pensou se tivesse várias empresas distribuidoras de energia? Cada uma delas teria que ter sua própria rede de distribuição. Cada uma delas teria que ter os seus próprios postes, cada uma delas teria que ter sua própria fiação, cada uma delas teria que ter o seu próprio transformador, e, na verdade, a gente só andaria na sombra, né? Se isso acontecesse, a gente só andaria na sombra. Porque ia ter tanta coisa na calçada, né? Tanto poste e tanto fio em cima, que faria sombra nas calçadas, né? E a chance aí de um fio encostar no outro e dar curto e explodir tudo é muito grande, né? Isso acontecendo ia cortar a energia de todo mundo e, na verdade, a gente querendo ter várias opções de empresas distribuidoras, a gente não teria nenhuma, né? Porque a gente ficaria sem energia. Isso é, né, um monopólio natural. Gente, não é, mas a coisa está ficando de tal forma que pode vir a ser, né? A ideia aí de internet por fibra ótica. Nós temos várias empresas prestando esse serviço, né, de internet por fibra ótica. E cada empresa tem a sua própria rede de fibra ótica, simultaneamente, concomitantemente penduradas no poste. A gente anda em bairros da cidade, a gente vê postes lotados de fio pendurado. Tudo bem que é fibra ótica, não dá curto, não pega fogo, né? Não dá choque, beleza, então pode ter esse monte de fio pendurado. Mas vai chegar num ponto que não tem como, né? Existem bairros de São Paulo que já está chegando a esse ponto de ter que transformar em monopólio natural. O determinado bairro só vai ser coberto pela NET.
outro bairro vai ser pela Claro, outro bairro pela Vivo, porque não tem como pendurar mais cabo de fibra ótica nos postes aí, né? Vira uma zona. Claro que aqui a gente aqui no interior não chegou a esse ponto, mas a gente já vê os postes tudo lotado aí de fibra ótica. Pode ser que aqui também chegue a um ponto aí de ter monopólio natural. Então, nesses casos de monopólio natural, o Estado que vai realizar a atividade econômica aí, né? Pode ser de forma direta, né? Por exemplo, aí, Departamento de Águas de Santa Fé, de Votuporanga, de Rio Preto, de Araraquara, ou pode ser através de convênios, aí, como é o caso de Jales e a Sabesp, né? O Jales e a Sabesp aí, né? Mas no fundo é o Estado exercendo, ou diretamente, né, por um departamento público, ou por convênio com determinado ente privado aí. Pessoal, e essas aí são as ideias, né, por trás aí do princípio da livre iniciativa, né, priorizando a atividade econômica exercida por entes privados, de livre acesso, livre permanência, né, excepcionalmente exigindo alguma autorização para as atividades de importância, né, estratégica aí, e também, né, dizendo que o Estado deve evitar de exercer atividade econômica, exceto nos casos, então, também de importância estratégica ou, então, de monopólios naturais aí. Bom, pessoal, esse é o princípio da livre iniciativa, né? Tem mais detalhes aí no material, né? Mas a gente não vai entrar nisso, porque esses detalhes que estão no material, por enquanto, são meras curiosidades, que vocês vão aprofundar o estudo de sociedade de economia mista, de empresa pública, lá no direito administrativo, né? Provavelmente aí com o professor Ailton Nossa, que está aniversariando hoje, né? Não sei se vocês têm aula com o professor Ailton Nossa, mas hoje é aniversário dele, né? Ele postou no grupo lá que ele estava fazendo 80 anos, né? Eu achei que era a idade, mas não era, era de magistério, 80 anos de magistério aí, professor Ailton Nossa, né? Bom, então essa é a matéria de direito administrativo, vocês vão estudar oportunamente. Pessoal, vamos seguir o nosso estudo aí, né, de princípios da ordem econômica. E o segundo princípio da ordem econômica é o favorecimento das cooperativas. Olha que legal, a gente tem na Constituição Federal, né, na Constituição Federal, um princípio de favorecimento das cooperativas. Por isso, pessoal, não sei se vocês pararam para pensar, né? Não sei se vocês pararam para pensar, mas cooperativa é igual cachorro, né? Já repararam? Cooperativa é igual cachorro, porque a gente chama de cachorro piquinês, né, de 5 centímetros de altura, né? E a gente chama de cachorro, mesma coisa, mesma espécie, né? O labrador, o pastor alemão, né? São de imensos portes aí, né? Cooperativa é igual cachorro. A gente tem cooperativa pequenininha, né? Como, por exemplo, aí a cooperativa dos catadores de lixo aqui de Jales, né? A Copersol, né? Não tem grande patrimônio aí. Ou até, às vezes, cooperativas menores, como a cooperativa dos artesãos do Sisal, cooperativa dos artesãos do Capim Dourado, lá, comunidade quilombola Mambuca, né, na Chapada dos Veadeiros, aí, pequenininho, sem capital nenhum, né, pequenês. Como também nós temos cooperativas que são bancos, né, cooperativas financeiras, cooperativas de crédito, como é a Sicoob aí, né, o Bulldog não, né, o pastor alemão enorme, né? Por que a gente tem, com o mesmo regramento, com o mesmo nome, atividades econômicas tão discrepantes daquele que vive do artesanato do capim àquele que é um banco? Porque existe o princípio de favorecimento das cooperativas. Mano, o que você quiser fazer, dá para fazer como cooperativa. Essa é a ideia, né? O que você quiser, dá para fazer como cooperativa, né? A gente favorece a cooperativa desde o pequenininho, né, até o grandão aí com grande volume de dinheiro,
né? Então, olha que interessante, né? Está na Constituição Federal a ideia de favorecimento das cooperativas. E veja que a ideia de cooperativa, né, ela não foi criada pela Constituição Federal de 88. A Constituição apenas valorizou essa ideia de cooperativa, né? A lei de cooperativa é da década de 70, se eu não me engano, 76 ou 78, agora me fugiu, mas 76 ou 78, né? Então já é bem anterior à Constituição Federal de 88, mas a Constituição vem e ratifica a importância aí das cooperativas. Da mesma forma que a gente tem como princípio da ordem econômica como um todo, o favorecimento à microempresa, né, a ME, né, favorecimento à microempresa, a ME, e favorecimento também à empresa de pequeno porte, a EPP. E por conta disso, né, desse princípio constitucional do favorecimento da microempresa e da empresa de pequeno porte, é que foi editada a Lei Complementar 123 de 2006, que é o famoso Estatuto da Pequena Empresa, né? Estatuto da Pequena Empresa. E por que a gente favorece tanto a pequena empresa, né, a ME e a EPP, né? Porque já dizia o programa da Globo, né? Pequenas empresas, vírgula, mas, né, o mas fica implícito aí, grandes negócios, né? A grande movimentação de dinheiro, né? O grande mercado empregador, o grande recolhedor de tributos aí é a pequena empresa, a ME e a EPP. Né? Permitindo um desenvolvimento econômico, permitindo um aumento de empregos, permitindo aí uma distribuição de renda, né? Porque a microempresa também tem microdonos, né? Microproprietários, entre aspas aí, e isso tira, né? ou descentraliza o dinheiro dos grandes capitalistas aí, banqueiros e afins, e permite então uma melhor redistribuição dessa renda, né? Como a gente havia comentado nas aulas anteriores, não basta fazer o bolo crescer, né? A gente precisa também dividir esse bolo, né? A gente precisa fazer os dois. A gente precisa fazer crescer e, crescendo, dividir também esse bolo para todo mundo aí. Uma forma de dividir o bolo é priorizando, então, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Inclusive, tem, então, o Estatuto da Pequena Empresa. Pessoal, nós não vamos estudar agora o que é uma microempresa e uma empresa de pequeno porte. Por quê? Porque esse estudo, na verdade, é feito lá na disciplina conhecida como Direito Empresarial, né? Que eu estou ansioso para ela começar, né? Mas vocês nem tanto assim, né? Vocês nem tanto assim, que a fama do direito empresarial precede, né? Mas a gente vai estudar o que é uma ME e uma EPP lá no direito empresarial. E importante, né? Desde logo já faça essa observação. ME e EPP não é uma categoria de empresa, não é um tipo de empresa, que tecnicamente, né, a gente chama de tipo societário do direito empresarial. ME e EPP é uma classificação tributária, né? Uma classificação tributária, né? Então, na verdade, ME e EPP, ela não é propriamente algo de direito empresarial, porque ela não é propriamente um tipo de empresa, né? Ela é uma classificação tributária. A gente classifica em ME e EPP para dar benefícios tributários, ou seja, né, obrigar que as MEs e as EPPs paguem menos imposto, né? Ou cobrar menos imposto aí das ME e das EPP. Né? Mas a gente vai estudar isso aí no direito empresarial. Pessoal, e o último princípio da ordem econômica, previsto também aí no artigo 170 da Constituição Federal, é o princípio da função social da propriedade da empresa. Princípio da função social da propriedade e da empresa.
Pessoal, por esse princípio da função social da propriedade da empresa, na verdade, a gente acaba com aquela ideia de propriedade ou de empresa de forma algo absoluta, né? Algo absoluta aí. No sentido de que a gente tem os donos da propriedade, a gente tem os donos da empresa, beleza. E é claro que a função da propriedade e da empresa é dar renda para esses donos. Sim, mas não só. Não só. A função da propriedade da empresa é dar renda para os seus proprietários, para os seus donos aí, mas também de gerar benefícios para toda a sociedade no entorno delas, propriedade e empresa. Daí o nome função social da propriedade da empresa. Pessoal, essa ideia de função social é um princípio da ordem econômica previsto na Constituição. E é esse princípio aqui que mostra para a gente que nós vivemos aí numa social, né, numa social democracia, né, uma social democracia. Olha só, a propriedade, a empresa no Brasil, ela não é absoluta. Ela tem dono, tem. Ela tem como renda, ela tem como função gerar renda para os donos, mas ela também tem como função gerar benefícios para toda a sociedade. E veja que, ainda que ela gere renda para os donos, se aquela propriedade, se aquela empresa não estiver revertendo em benefícios sociais, ela perde razão de ser, ela perde razão de existir. E o Estado, então, olha só, pode intervir naquela propriedade privada, o Estado pode intervir naquela empresa, o Estado pode intervir na propriedade privada, o Estado pode intervir na empresa. Isso é uma ideia social democrática, né? Uma social-democracia aí, né? E, portanto, contrária ao liberalismo, né, econômico, ao neoliberalismo, né, econômico, né? Então, pessoal, antes da gente continuar antes da gente continuar o estudo da função social da propriedade da empresa, veja que a nossa Constituição, ela abarca as mais diversas ideologias, né? Ela abarca em si as mais diversas ideologias, inclusive os princípios da ordem econômica abarcam as mais diversas ideologias e são até de ideologias contraditórias entre si. A gente tem o primeiro princípio, que é o princípio da livre iniciativa, que é claramente aí um princípio neoliberal, né? Opa, apareceu um troço que eu não sei o que é. É claramente aí um princípio de liberalismo econômico, um princípio neoliberal. E no mesmo artigo, a gente tem a ideia, o princípio da função social da propriedade, que é um princípio da social-democracia, né? Um princípio contrário ao liberalismo econômico, né, e ao neoliberalismo econômico aí. Então, olha como a nossa Constituição ela é bem, né, abrangente aí, abarca as mais diversas ideologias, né? Isso é explicado, pessoal, porque na verdade a nossa Constituição é uma colcha de retalhos, né? Vocês vão estudar aí em Direito Constitucional, né, se eu não me engano, com a professora Vânia, né, a história da Constituição Brasileira, né, de 88, e é uma coxa de retalhos, né? Como fica nítido aqui, né? A gente tem um retalho rosa, a gente tem um retalho... vamos brincar aí, né? A gente tem um retalho azul e a gente tem um retalho vermelho, né? Um costurado no outro no mesmo artigo, né? Bom, feita essa observação, vamos aprofundar o estudo aí da ideia de função social da propriedade da empresa. Olha só, pessoal, exemplos de função social da propriedade. Primeiro exemplo, uma propriedade rural improdutiva, né? Uma propriedade rural improdutiva.
O que o Estado pode fazer? Demonstrada que aquela propriedade rural ela é de fato improdutiva, o Estado pode, então, desapropriar para fins de reforma agrária, né? Por que se desapropria para fins de reforma agrária? Porque se aquela propriedade é improdutiva, ela não está gerando benefício para ninguém, nem para o dono, nem para a própria sociedade. Então vamos pegar a propriedade, vamos picar e vamos distribuir aí, né, para fins de reforma agrária, função social da propriedade. Outro exemplo de função social da propriedade, propriedade urbana, um terreno, né, propriedade urbana, um terreno, em que o proprietário não constrói. Então você tem imóvel no entorno inteiro, e aí o cara deixa um terreno, não constrói e fica aquele buraco no meio da cidade. Por que o cara, proprietário do terreno, não constrói? Porque ele está deixando todo mundo no entorno construir, porque todo mundo no entorno construindo, ali vai ter mais movimento, vai chamar mais atenção, então vai valorizar os imóveis como um todo, inclusive o dele, que proporcionalmente vai valorizar mais que os imóveis do entorno, porque os imóveis do entorno já estão construídos, então a destinação já está pronta, enquanto o dele é um terreno, tipo é uma página em branco que pode ser construído qualquer coisa, casa, loja, prédio, e aí, né, essa flexibilidade é uma vantagem para o proprietário, ele proprietário pode vender, né, e se a pessoa, dependendo do que quiser construir, como aquele terreno é o único do lugar, vai ter que comprar dele, se vai ter que comprar dele, ele pede o preço que ele quiser aí, né? Então a pessoa não constrói visando uma especulação imobiliária. E aí o centro da cidade normalmente fica com um buraco, um terreno lá, né? Isso é muito ruim, porque um terreno no centro da cidade pode servir de esconderijo, pode servir de para vandalismo, enfim, né? E aí então, por conta da especulação imobiliária a sociedade como um todo daquele local vai pagar? Não, não pode. Função social da propriedade, e a função social da propriedade vai permitir o aumento do IPTU, não de todos os imóveis daquele local, mas do dele. Só do dele. Só do terreno que não tem construção. Enquanto ele não construir. Né? E por que isso? Para forçar ele ou construir ou vender para alguém que construa, né? Acabando com a especulação imobiliária. Função social da propriedade. Porém, para isso, né, para aumentar o IPTU, depende de lei municipal, né, mas os municípios não costumam fazer isso, né, porque vai dar uma repercussão política, né, negativa aí aos governantes, né, e os governantes são eleitos, né, então repercussão negativa, né, não é bom. Ou talvez até de repercussão positiva com o povo, mas vai dar repercussão negativa com o dono do capital, né, com o dono do dinheiro aí, né, e aí pode não ter interesse político aí. Mas se os municípios quisessem fazer essa lei aumentando o imposto, né, o IPTU, desses imóveis do centro da cidade, só desses imóveis do centro da cidade que não tem construção, poderiam, né, poderiam aí justamente para forçar o proprietário a construir ou vender em prol da função social da propriedade. Pessoal, isso chama IPTU progressivo, né? E o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade permite também, né, claramente aí a cobrança de IPTU progressivo. Pessoal, e função social da empresa? Função social da empresa. Gente, a empresa, onde ela está instalada, ela gera benefícios para toda a sociedade aí. Olha só, momento saudosista. Vamos pensar na Unijales, né? A Unijales tem o prédio dela onde ela está instalada. E não vamos nem falar da Unijales, mas na frente da Unijales tem restaurante, do lado da Unijales tem choperia,
Na frente tem sorveteria e açaiteria, né? Olha que coisa moderna. E por que tem essas empresas na frente e ao lado da Unijales? Porque a Unijales tem aluno, atrai o público, né? E, claro, ninguém vai perder a aula de economia para ir tomar um chopp, ninguém vai perder a aula de economia para tomar um açaí, né? Lógico que não, vai ficar todo mundo assistindo. Claro que não, né, gente? Talvez não durante a aula, né? Mas antes, no meio, que tem intervalo, e depois, por que não? Né? Por que não? Gente, a localização da Unijales, do estabelecimento da Unijales, ela gera benefício social, porque atrai o aluno e aí você tem todo um ecossistema criado no entorno para atender esse aluno, né? Além disso, olha só, vem ônibus das cidades da região e para ali perto, né? O motorista, ele tem que comer alguma coisa, porque ele fica esperando, ou, né, e eu acho que os motoristas aí deviam aproveitar e já fazer curso. Quando eu encontro um motorista, eu sempre falo, você não faz um curso, né? O cara tá lá mesmo, né? O cara tá lá mesmo, né? E eu já convenci alguns a fazerem curso, inclusive já dei aula para alguns aí, né? Conheci como motorista de ônibus, né? Que vinha trazer os alunos, eu dava sugestão e a pessoa, né, foi fazer o curso aí, curso de Direito, né? Então, veja, gera benefícios para toda a sociedade. Se a gente pensar aí, por exemplo, na planta industrial de uma montadora de veículo que emprega 10 mil pessoas, no entorno você vai ter os restaurantes, você vai ter ponto de ônibus, às vezes atrai até um metrô, né, ou um trem intermunicipal, você vai ter supermercado, porque a pessoa já sai, já faz o supermercado e leva embora, você vai ter padaria, você vai ter confeitaria, você vai ter atendimento até médico, escolas, né? Olha só, pessoal, uma grande fazenda de grãos vira uma cidade para atender os trabalhadores da fazenda de grãos. Tem tudo ali dentro, escola, hospital, loja, né? Isso é tudo vantagens sociais que a empresa gera aí. Eu ia falar o termo técnico, né? E eu tenho que falar, né? Eu ia deixar quieto nesse primeiro momento, mas vamos falar o termo técnico. Pessoal, vantagem social a gente chama de externalidades positivas, né? Quando a gente fala de uma empresa, ela tem internalidades, né, que são benefícios internos, e ela tem também, né, reflexos sociais que a gente chama de externalidades positivas aí. Pessoal, e como decorrência disso, o direito traz, por exemplo, o Instituto Jurídico da Recuperação de Empresa. Se uma empresa estiver em crise econômica, ela pode pleitear recuperação de empresa. E existe todo um processo, inclusive judicial, com participação de juiz, que é montado para sanar a crise econômica da empresa. Por exemplo, dando desconto aos credores da empresa, por exemplo, permitindo redução de salário dos empregados, por exemplo, aí, permitindo parcelamento da dívida, por exemplo, permitindo emissão de ações daquela empresa para ela pegar dinheiro, para ela arrecadar dinheiro, visando o que tudo isso? Manter a empresa aberta, manter a empresa funcionando, porque ela gera benefícios para toda a sociedade, né? Além, claro, de emprego, além de desenvolvimento econômico, além de desenvolvimento tecnológico, além de recolhimento de tributos aí. Então, a gente precisa manter a empresa aberta. E aí o Wilton colocou lá, agora tem a modalidade Chopp Online, cada um toma o seu e não tem risco de alguém levar Bavária e tomar original. Verdade, né? Essa é a única vantagem aí, né? Você vai tomar o seu, né? Você não vai levar original e tomar Bavária, né? Tem essa vantagem. Além de que, né, não corre o risco aí de cometer crime de embriaguez ao volante, né? Então, o Chopp Online aí, né, ele evitou vários problemas, né? Ele evitou vários problemas aí. Pessoal, e para a gente terminar aqui, né, nós falamos do direito da macroeconomia,
né, relacionado ao direito constitucional e o direito econômico, com os princípios constitucionais da ordem econômica, do artigo 170 ao 192. Mas, além do direito constitucional e do direito econômico, a gente ainda tem, como ramo do direito público relacionado à macroeconomia, o próprio direito tributário e o direito financeiro, né? Macroeconomia, né, também se relaciona aí com o direito tributário e o direito financeiro. Pessoal, eu costumo brincar que direito tributário e direito financeiro ou são as faces opostas, mas de uma mesma moeda, né? O direito tributário e o direito financeiro são as faces opostas, né? Mas de uma mesma moeda. Por quê? O direito tributário, ele regra como que o Estado vai cobrar o povo, né? Que a gente chama de contribuinte, né? Então, o direito tributário é a cobrança pelo Estado, o Estado cobrando os contribuintes aí, de tributos em geral, que a gente até já comentou aí na nossa turma, né? Lá em Introdução ao Estudo do Direito. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios, né? Na época, aí, acho que foi até uma pergunta do Guilherme, eu esqueci, né, dos empréstimos compulsórios. Pessoal, são 5, né, a modalidade tributária aí, né, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, né, e os empréstimos compulsórios aí, classificação quinária dos tributos. Mas, em geral, né, o direito tributário aí regra como que o Estado cobra dos contribuintes e, claro, os contribuintes têm que pagar para o Estado. Ao passo que, olha só, o direito financeiro, ele é a face oposta, porque é o Estado devolvendo esse dinheiro arrecadado pelos tributos, mas devolvendo esse dinheiro a título de serviços públicos, né? O direito financeiro, então, ele pega o dinheiro que foi arrecadado pelo direito tributário e faz o Estado gastar a título de serviços públicos aí, né? Então, direito financeiro é que vai determinar repasses da União Federal para os estados ou para os municípios, repasse dos estados para os municípios, o direito financeiro que vai determinar o que cada ente político vai fazer com o dinheiro. Então, chegou dinheiro aí, né, no município, algumas verbas são vinculadas. Então, o município vai ser obrigado a gastar na educação, o município vai ser obrigado a gastar na saúde. Outras verbas, o município pode escolher se ele constrói esgoto, se ele asfalta a rua, né? E aí ele vai ter essa margem aí de escolha, né? E por que eu estou brincando de se ele faz esgoto ou se ele asfalta a rua? Porque ninguém faz esgoto, né? Esgoto fica debaixo da terra, ninguém vê. Se ninguém vê, não aparece. Se não aparece, não dá voto. Agora, asfaltar rua, aparece, todo mundo vê, né? Então, entre fazer esgoto, fazer galeria e asfaltar, né, dá mais visibilidade aí asfaltar. Mas essa escolha aí é do governante com base, né, nas verbas não vinculadas, né? Agora, pessoal, veja que tanto o direito tributário quanto o direito financeiro trabalha com dinheiro público. O dinheiro tributário para arrecadar o dinheiro e torná-lo público, e o direito financeiro para gastar o dinheiro público. Então, na verdade, tanto o tributário, mas principalmente o financeiro, decorrem de políticas públicas. E a política pública é baseada na macroeconomia, né? Na macroeconomia aí. Pessoal, além disso, tanto o direito tributário quanto o direito financeiro, eles podem ser utilizados aí como instrumentos, como ferramentas de desenvolvimento econômico de determinadas localidades, por exemplo.
Então, a gente quer desenvolver uma área do estado, por exemplo, o Vale do Ribeira, que é uma das regiões pobres do estado, ou a nossa região também, o Noroeste Paulista, que também é uma região pobre aí do estado. E para desenvolver essas regiões, a gente tem que atrair empresa. Então, a gente pode, por exemplo, dar isenções tributárias para as empresas que vierem a se instalar aqui na nossa região, né? E a gente tem vários exemplos disso, né? Fernandópolis tem a ZPL, né? Um projeto de ZPL, né? De uma zona que as empresas que se instalarem lá vão ter descontos tributários, né? A gente tem aí, por exemplo, aqui perto da gente, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, né? Quem vai aí para Aparecida do Taboado vê indústria de um lado a outro numa cidade pequenininha. Quem vai para Três Lagoas vê grandes plantas industriais de celulose, Eldorado, né? A Fíbria instaladas ali, né? Por quê? Porque teve incentivo tributário, teve isenção tributária para elas se instalarem naquele determinado local, né? Permitindo um desenvolvimento econômico daquela região. Mas a mais famosa de todas é a Zona Franca de Manaus, né? A Zona Franca de Manaus queria desenvolver Manaus, né? Que estava lá no norte, meio isolado e tal, e aí o governo militar teve a ideia de criar uma Zona Franca. Zona Franca por quê? Porque não paga tributo nem para entrar o produto e nem para sair o produto, né? Então, os insumos usados na produção lá na Zona Franca de Manaus não pagam tributos, nem de importação. E quando você produz e tira de lá, não paga tributo também, né? E aí as empresas, então, buscando essa isenção tributária, se instalaram aí na Zona Franca de Manaus, né? Gente, hoje nem tanto, né? Infelizmente, hoje nem tanto. Mas na década de 90, principalmente, a gente pegava produtos eletrônicos aqui e tudo tinha o símbolozinho aí de uma gaivota voando, né? Um símbolo preto aí de uma... Acho que era uma gaivota. Biólogos, por favor, né? Ajudem aqui, né? Era um símbolozinho assim de um pássaro, né? Um símbolo preto de um pássaro voando. Aquele produto, aquele símbolo era identificava que o produto tinha sido feito na Zona Franca de Manaus, né? E N exemplos, Sharp, CCE, Gradiente, todas as empresas brasileiras instaladas na Zona Franca de Manaus aí. E aí vieram as coreanas, Samsung, LG, tudo instalada na Zona Franca de Manaus. A própria Honda, né? 80% da produção de motos da Honda, que deve dar uns 70% do mercado aqui no Brasil, produzidos aí na Zona Franca de Manaus. Mas, hoje, né? Pela diminuição dos incentivos, porque já não interessa mais, né? Já perdeu um pouquinho a importância. Pessoal, e mais recentemente, né? Teve um programa do governo para incentivar montadoras, né, internacionais, né, multinacionais, que quisessem produzir aqui no Brasil, né? Se elas abrissem fábrica no norte e no sul do país, elas teriam isenções tributárias também. Foi quando a Chevrolet abriu a fábrica em Gravataí, Rio Grande do Sul. Foi quando a BMW, né, abriu a fábrica em Joinville, Santa Catarina. Foi quando a Volks e a Audi abriu a fábrica em São José dos Pinhais, né, do lado de Curitiba, aí, né, no Paraná. Foi quando a Ford abriu a fábrica em Camaçari, na Bahia. Foi quando a Fiat, né, hoje Grupo Stellantis, abriu a fábrica aí, né, em Goiânia, né, Pernambuco, né, não é Goiânia de Goiás, é Goiânia em Pernambuco, né? E foi quando a Ford comprou a Troller, né, lá em Novo Horizonte, qualquer coisa assim, Novo Horizonte, Ceará. A Ford comprou a Troller não porque ela queria fabricar Troller, né? Ela comprou a Troller porque ela queria ter uma fábrica no Nordeste para dar isenção tributária para ela, né? E aí, quando não interessou mais, ela fechou, né? Fechou a fábrica de Camaçari e fechou a Troller aí também, né? Então, veja, o direito tributário / financeira, ele pode ser usado como ferramenta
para incentivar desenvolvimento econômico de determinadas áreas, atraindo aí empresas para essas áreas, para esses locais. Isso, pessoal, isso é conhecido como guerra fiscal. Essa é a famosa guerra fiscal. Se isso é lícito, se isso é moral, vocês vão discutir lá em direito tributário barra financeiro, no momento futuro do curso aí, né? Tem posições em todos os sentidos, né? Por enquanto, basta a gente saber que, né, a guerra fiscal, com base no direito tributário, no direito financeiro, eles são utilizados aí como instrumentos para desenvolvimento regional, né? Desenvolvimento regional. Pessoal, e com isso nós terminamos aí os ramos do direito mais relacionados ou correlatos com a macroeconomia, né? Que é o direito público, constitucional, econômico, né? E tributário e financeiro. E a gente precisa falar um pouquinho agora sobre os ramos do direito mais correlatos aí com a microeconomia. E a microeconomia é a economia dos agentes econômicos por si, em separado. Então, nós, nossa família e as empresas em si considerados. Gente, e com isso, não tem Estado. Não tem Estado aqui na microeconomia, né? E, portanto, os ramos do direito relacionados à microeconomia são os ramos do direito que não tem Estado. E os ramos do direito que não tem Estado, justamente para contrapor aquela ideia de direito público, que é o que tem Estado, nós chamamos, então, esses ramos do direito que não tem Estado de direito privado. Então, o que são os ramos do direito privado? São ramos do direito que não envolvem Estado, que não têm a participação do Estado. Gente, é claro que esses ramos de direito privado, eles se baseiam nas leis do Estado. A gente vive num mundo positivista. Juridicamente falando, a gente vive num mundo positivista, conforme a gente estudou semestre passado. Então, claro que o direito privado ele também se baseia nas leis do Estado, mas só ele não tem o Estado envolvido, ele não tem a participação direta no Estado, do Estado. E são ramos do direito privado, o direito civil, o direito empresarial e o direito bancário. E a gente precisa, então, traçar as semelhanças e as diferenças entre esses três ramos do direito: civil, empresarial e bancário. Pessoal, olha só, todos esses ramos, eles são ramos do direito privado, então eles não têm Estado. O direito civil, o direito empresarial e o direito bancário, eles atuam sobre os indivíduos. Eles atuam sobre os indivíduos. E quem são os indivíduos? Nós, que não somos estados, entes privados, entes particulares. Então, os consumidores, os fornecedores, as empresas, diretamente, né? As famílias, né? E não o Estado propriamente dito. Agora, veja só, o direito civil, ele atua nas relações entre particulares, mas sem massificação. O direito civil, ele atua nas relações entre particulares sem massificação. Então, é aquela pessoa que quer vender um carro, por exemplo. Quer vender um carro, mas ela não vive da venda de carro. Então, ela vai vender o carro dela e ela troca aí de carro a cada 5 anos, se professor a cada 20, né? A cada 30, a cada 40, né? Então, veja,
É um negócio, é privado, é entre particular, mas não tem massificação. É uma vez esporadicamente aí, né? Ao passo que o direito empresarial também tem venda de carro, ou venda de qualquer coisa. Mas veja, para a gente pensar em direito empresarial, não é uma venda ou venda de uma coisa só. O direito empresarial ele trabalha com relações massificadas, aí, né? Por exemplo, uma concessionária de veículo não vai vender um carro, né? Ela vai vender muitos carros. Quantos? Não sei, né? Não sei, mas muitos carros aí, certamente mais que um, né? É, e, portanto, né, a gente tem que ter pluralidade de negócios, multiplicidade de negócios. Por exemplo, olha só, eu, Rodrigo, sou professor. Eu posso dar uma aula particular? Posso, mas eu tenho um aluno só de forma particular. Eu sou direito civil. A Unijales, ela não tem um aluno só. Até se ela tiver um aluno só, não paga os custos, né? Ela tem muitos alunos aí, né? Para pagar os custos e dar lucro. Então, a relação é empresarial. Vocês percebem, né? A diferença não é no tocante à atividade. Porque eu, Rodrigo, individual, estou dando aula. A Unijales, de forma coletiva, em massa, tem como objeto dar aula. A atividade, no fundo, é a mesma. Mas o que diferencia é o tamanho, é a estrutura, é a massificação das atividades aí, né? Então, o direito civil é algo mais restrito, né? De forma até individualizada, né? Enquanto que o direito empresarial trabalha aí com massa, né? Com multiplicidade. Pessoal, e o direito bancário, ele também não tem o Estado, né? Ainda que seja regrado pelo Estado, inclusive fiscalizado pelo Estado através do Bacen, o direito bancário, ele relaciona-se correntista e banco. E o que o banco pode cobrar do correntista, o que o banco pode oferecer para o correntista aí. Pessoal, e eu coloquei aqui dentro do direito bancário, essa ideia de correção monetária, de juros moratórios, de juros remuneratórios e de spread bancário, porque é algo que gera muita confusão na prática. O que é a correção monetária, o que é os juros moratórios, o que é os juros remuneratórios, o que é o spread bancário. Não seria muito da nossa matéria aqui, economia, né? Mas como é algo que causa muita dúvida aí, eu vou aproveitar um ensejo do direito bancário e comentar esses conceitos aqui. Só que não no nosso encontro de hoje, porque não dá mais tempo. Então, se vocês puderem estudar para terça-feira que vem o que é correção monetária, o que é juros moratórios, o que é juros remuneratórios, o que é spread bancário e as diferenças entre eles, a gente retoma esse ponto na terça-feira que vem. Pessoal, vou interromper aqui a gravação para não ficar muito longo também, agradecendo a paciência e a presença de todos vocês, desejando uma excelente semana e até a semana que vem, mas a gente continua aqui batendo um papo, caso tenham dúvidas, perguntas, comentários, sugestões,